como gostamos de falar, 8 e 12 avos. Mas vamos explicar isso melhor aqui no próximo slide. Então aqui. Então também tem uma definição, né, na primeira parte, na parte superior do slide, que diz que é o salário proporcional, né, quando o empregado está há menos de um ano na empresa, ou seja, trabalha também menos de um ano e é demitido. Pode acontecer isso. Ele não vai ganhar um salário 13º integral, né, no valor integral que ele recebe, mas vai receber uma base baseada na quantidade de meses que ele trabalhou. Lembrando que é contado o mês, isso também vale para as férias, quando o trabalhador trabalha mais de 15 dias dentro do mês. Então, isso é considerado aí como um mês já. Tá? Então, vamos pegar aqui. Eu fiz toda aquela jogada, né, de você fazer o cálculo passo a passo para você entender como funciona e no proporcional ele é mais aplicado. Né? Então, vamos lá. Mesmo salário, R$ 1.800 de base. Só que dessa vez o trabalhador exerceu a atividade remunerada por 7 meses, ou seja, trabalhou 7 meses. Aí você vai fazer a mesma tabelinha, né? A gente sabe que num ano tem 12 meses, vai dividir 180 por 12. Vai dar os mesmos R$ 150. Só que na hora de você multiplicar, para você descobrir ali quanto ele ganhará de 13º proporcional, você não vai multiplicar por 12. Mas sim você vai multiplicar pela quantidade dos meses trabalhados. Então, você vai multiplicar por 7. Tá certo? 150 vezes 7 vai dar 1.050. Lembrando que se esse trabalhador for receber, ele continuar trabalhando na empresa e for receber, vai receber da mesma forma. Primeira parcela até o dia 30 de novembro, segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Né? Professor, e se ele fosse demitido antes dessa época? Ele ia pegar o valor proporcional já inteiro ali na sua rescisão. Tá? Não seria dividido em 2 parcelas. Mas vamos supor aqui a situação que o trabalhador esteja trabalhando há 7 meses na empresa. Então a primeira parcela dele, sem desconto, terá o valor de R$ 525. Certo? Na segunda parcela, ele vai pegar mais 50%, né, que os outros 525, só que aí terá o desconto de 8% do INSS, né, para a Previdência Social. Então vai pegar 525 menos 84, ele vai ganhar na segunda parcela R$ 441. Certo? Líquido. Pois bem, espero que você esteja entendendo tranquilamente. Embora não tenha dificuldades, o cálculo é sempre muito simples, né? Você vai dividir por 12 e vai depois multiplicar pela quantidade de meses trabalhados. Quando for integral, vai multiplicar por 12 novamente, né? E quando for proporcional, pelos meses trabalhados. O exemplo aqui foi 7. Tá? Lembrando que o 13º é dividido em 2 parcelas e sempre há um desconto para o INSS, né? Para a Previdência Social, na segunda parcela. Certo, gente? Espero que tenha entendido até aqui. Dúvidas, comentários, venham na live, me chamem nos grupos, me mandem e-mail, chamem no Facebook, Manassés Salustiano, siga lá no Instagram, Prof. Mana, e aí nós podemos conversar. Tem canais abertos para nós trocarmos ideias. Agora eu quero falar também sobre algo muito legal, que é as férias, né? As tão desejadas férias. O trabalhador exerce o período de trabalho ali durante um ano, né, conforme a gente vê no slide aqui, e aí ele contrai o direito de descanso de um mês de férias. Né? Então isso nós chamamos de período aquisitivo. Né? Eu trabalho 12 meses, ao trabalhar 12 meses eu tenho direito às férias. Professor, o empregador, ou quem me contrata para trabalhar, ele tem a obrigação de me dar as férias já quando eu completo um ano? E a resposta é não. Depois que você completa os 12 meses trabalhados, ele tem até 11 meses para te dar as férias. Agora, se passar de um ano e 11 meses e você não tirar férias, aí ele pagará uma multa e pagará valores dobrados em relação às suas férias. Então tem até 11 meses aí que a gente chama de período concessivo. Né? Então, o período aquisitivo é quando você trabalha 12 meses
e ganha o direito às férias, e o período concessivo. O que seria o período concessivo? Seria o período que o empregador concede as férias para ti. É importante falar também que, em relação às férias, houve algumas pequenas mudanças quando foi feita, né? Não nós, mas quando foi votada pelos nossos parlamentares, a reforma trabalhista, né? Reforma do número de lei 13.467, e aí teve algumas alterações em relação ao direito de férias. Por exemplo, antigamente você poderia tirar as férias sempre de uma vez só, ou seja, descansar durante 30 dias. Hoje já é permitido que se divida em até 3 vezes. É lógico que tinha as exceções, né? Por exemplo, a minha função mesmo, né? Você trabalha na educação formal, você tira férias no meio do ano e tira as férias no fim do ano. Isso é normal para quem é professor, por exemplo. E tem outras categorias que também era comum, ou dependendo também quando havia aqueles acordos coletivos, aquelas férias coletivas. Então, poderia ser agregada nos 30, mas isso era a exceção. Agora, com a reforma trabalhista, as férias ela pode ser parcelada em 3 períodos. Né? Ela pode ser parcelada, isso, né, dentro de uma negociação entre o empregador, ou quem contrata o trabalho, e o empregado. Tá bem? E assim, só que tem 2 regrinhas básicas aqui. A primeira diz respeito assim, dentre esses 3 períodos, um pelo menos tem que ter 14 dias. Né? Um desses períodos tem que ter 14 dias. E os outros 2 períodos não podem ser inferiores a 5 dias. Né? Tem que ser no mínimo 5 dias. Né? Então, isso é importante. E em relação às férias ainda, no início das férias, ele não poderá ocorrer 2 dias que antecedem feriados. Então tem que ser 2 dias antes do feriado ou do repouso, né, semanal do trabalhador. Tá bem? E o pagamento das férias também não podem ser, tem que ser com antecedência. Né? Pelo menos no máximo 2 dias antes dele ter o direito às férias. Tá? Agora, falando sobre essas regras das férias, é importante nós também falarmos sobre como calcular as férias. Então, eu vou passar aqui o slide e vou ensinar a vocês como fazer esse cálculo. E é super simples. Lembrando que as férias ela também podem ser classificadas em férias integrais, né? Você ganha o direito, trabalhar um ano, você ganha o direito às férias, mas se, por exemplo, você for demitido ou mesmo se demitir de uma empresa, você tem direito às férias proporcionais, que eu também vou ensinar a você a fazer o cálculo. Né? Então vamos lá, férias integrais. Conforme vocês estão vendo no slide, conforme já dito anteriormente, as férias integrais, né, você completa um ano, você adquire direito às férias. Tá certo? E como é o cálculo das férias? É simples, gente, é moleza. Tá? Você vai pegar o valor do seu salário, tá, e vai acrescentar 1/3 sobre o salário. Exemplo, o trabalhador ganha R$900. Né? De férias ele vai receber 1.200. Como eu cheguei nesse cálculo? É simples. Você vai pegar o valor do salário e vai somar mais esse 1/3, que seria aí R$300. E como eu faço esse cálculo de 1/3, professor? É simples. Como você descobre 1/3 de 900? 900, né, mais 1/3. Você vai multiplicar por 1 e vai dividir por 3. 900 multiplicado por 1 dá 900. Você divide por 3 dá 300. Então, eu achei o valor do terço. Então, eu vou somar 900 mais 1/3 é igual a 1.200. Molezinho, gente. Vamos então agora para as férias, né? Desculpem, para as férias